Paz do Senhor Jesus. Abra comigo num texto da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Leiamos o versículo 1 que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Capítulo 14, por favor. Capítulo 14, versículo 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 12 do capítulo 14. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar, sobejar neles, para a edificação da igreja. Queridos, nesta conferência do Espírito Santo, onde estamos nos edificando sobre a pneumatologia, paracletologia, a ação ou as ações e a pessoa do Espírito Santo. Ontem eu disse aos irmãos sobre as ações do Espírito no livro do Gênesis. A partir dali entendemos sobre a Trindade, a ação do Espírito na criação de todas as coisas, na formação do homem, o juízo do Espírito em Gênesis 6, que é a sua retirada da permanente insistência com o homem. Entendemos sobre a característica do Espírito na vida de um dos patriarcas visível, foi sobre José. E onde há a ação do Espírito Santo, existem o seu fluir a partir dos dons espirituais. Um dos modos pelo qual entendemos que o Espírito Santo ainda age na igreja, através da igreja e apesar da igreja, são pelos dons espirituais. E em alguns ambientes eles são supervalorizados. Em outros, eles parecem não ter nenhuma importância. E eu, de propósito, li com vocês que acerca dos dons, no capítulo 12, versículo 1, os crentes não podem ser ignorantes. Nós precisamos ter algum tipo de noção a respeito dos dons espirituais. Segundo lugar, lemos no capítulo 14, isso mesmo, versículo 1, que precisamos seguir o amor e procurar os dons. Porque o Espírito Santo não dará dons para quem não se desenvolve no fruto do Espírito ao ponto de viver em amor. Para que Ele dará dons para quem não ama? Buscar o dom sem ter amor faz de nós soberbos, pessoas egocêntricas.
Se já somos soberbos por natureza, o Espírito Santo jamais nos ajudaria a sermos um pouco mais. Por isso é necessário buscar o amor, aprender a perdoar, olhar o outro. Como Cristo, Paulo disse isso em Filipenses 2, a partir do 7, considerar o outro superior a você. São os processos para se desenvolver nos dons espirituais. Segui o amor e procurai com zelo, com cuidado, os dons espirituais. E no versículo 12 do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: se você já não é ignorante a respeito dos dons, perceba a evolução. Se você busca o amor para buscar o dom, pois é o amor que enfeita os dons, você chega no nível de abundar nos dons, se multiplicar, crescer mais, se edificar nos dons espirituais. Chega um momento que você não se fixa em apenas um dom. Deus pode te usar de várias formas, visitando outras dimensões espirituais nos dons espirituais. Dito isso, buscar o amor e buscar o dom, saber usar o dom e entender que é preciso abundar nos dons. E sobre abundar nos dons, eu posso aqui usar um exemplo com aquilo que Deus tem me dado. Deus me deu o ministério da pregação. E nos dons, ele envolve o dom do saber. Conhecer é o dom do conhecimento, da sabedoria. É o ministério do mestre, o ministério do pastor. Só que eu tenho esse dom desde os 5 anos de idade. E como eu comecei, como meus pais discerniram que eu tinha esse dom? Nas Assembleias de Deus, nós temos um sistema no domingo pela manhã, diferente do de vocês. Cada grupo é chamado de classe e tem um professor. Os varões, um pastor. As irmãs, uma missionária. E as crianças, uma titia, os adolescentes, uma tia, e os jovens, um líder jovem. Então, eu, tendo minha mãe como professora da classe das crianças, estávamos lá, todas as crianças. Se com 35 anos eu sou desse tamanho, imagine com 5. As crianças aprendendo com a minha mãe. E como minha mãe, meus pais discerniram que eu tinha esse dom. Enquanto a minha mãe estava ensinando, pastor Diogo, eu queria ficar do lado dela. Minha mãe ensinando, andando para lá e para cá, e eu, é verdade, é verdade. E eu ficava ali acompanhando a minha mãe. A minha mãe precisava apresentar figurinhas, pois não tínhamos quadro. Então ela comprava nas livrarias evangélicas uns desenhos sobre os personagens da Bíblia. E era eu que segurava e ficava mostrando. Aí quando chegava a hora dela fazer perguntas, no final da aula ela fazia 2, 3 perguntas. E essa resposta tinha que ser lá na frente com o microfone na mão. Quando chegava o momento das perguntas, eu ia, sentava para ouvir ela fazer as 3 perguntas. E ela dizia, vou perguntar isso, isso e isso. E quem levantar a mão para responder tem que ir lá na frente, pegar o microfone e dizer, saúde os irmãos capazes do Senhor, hoje eu aprendi isso, isso e isso. E de lá minha mãe perguntava, isso, isso e isso. Aí o aluno respondia com o microfone na mão. Assim ia perdendo a vergonha. Quando eu sabia que ela ia entrar nesse momento, eu me sentava, ouvia as perguntas, levantava a mãozinha, mais rápido que todo mundo. E às vezes nós disputávamos quem ia chegar primeiro lá na frente. Por quê, pastor? A criança queria mostrar que sabia mais? Não, a gente estava de olho no desenho, para chegar em casa e pintar. Mas ali a igreja discernia a minha fome por aprender, por responder e por estar do lado da minha mãe, enquanto ela estava ensinando.
Eu lembro que a minha primeira pregação foi num velório de um sobrinho da minha mãe que havia morrido. E ali os irmãos se reuniram e eu pedi para orar. Aí disseram, pode orar. E deixa ele orar. O povo achou bonitinho, um menininho querendo orar. E eu, Bíblia para dentro. Um desejo de pregar. Eu ia para a escola, levava a minha Bíblia. Eu aprendi a ler com a Bíblia. No intervalo, eu ficava meditando nas Escrituras. Isso foi descoberto desde a infância. Eu tinha o meu horário de brincar e o meu horário de estudar. Meus pais me incentivavam a isso, pois viram aquele chamado na minha vida. Só que se você pegar uma pregação minha com 12, 13 anos, que tem no YouTube, eu pregando com 12, 13 anos, e uma pregação hoje, você percebe que eu abundei nos dons. Eu cresci no dom da palavra. E eu conheço gente que começou pregando criança. E é a mesma coisa. Tem chamado, mas não evoluiu no dom que Deus lhe concedeu. E eu tenho certeza que nessa conferência Deus está despertando pessoas aqui para os dons espirituais. E Ele vai te usar muito para a glória do nome dEle. Eu quero então começar com vocês explicando que existem o dom do saber de Deus, do poder de Deus e o dom da mensagem de Deus. Paulo começa com os dons de sabedoria e elocução. Eu queria tanto que meus irmãos pentecostais guardassem isso no coração, porque parece que é só língua, poder e manto. Mas a prioridade nos dons, aqui no capítulo 14, Paulo começa com dons de sabedoria e elocução. Se não vejamos, versículo de número 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha agora quando ele fala sobre a classificação dos dons no versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Começa pelo dom de sabedoria e elocução. A sabedoria é um poder atribuído à prática, como devemos viver. Através da fala, eu instruo outros a se comportarem melhor. Através do dom da sabedoria, minha prática de vida diária edifica a vida dos outros que estão ao meu redor. Ainda diz, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. É quando, sem me conhecer, pelo dom da palavra da ciência, você tem ciência do que eu estou vivendo, do que eu estou passando. E Deus te dá essa mensagem. E isso pode ser transmitido através de um texto bíblico. Quantas e quantas igrejas onde eu prego, que eu acabo de pregar, que vou entregar o microfone, o pastor da igreja diz, Deus te usou muito, era tudo que a gente precisava. Tem coisa que o pastor não pode falar, senão os Nutella saem da igreja. Aí tem que vir um pregador de fora, que nem te conhece, não está nem aí para tu, e fala. Aí o pastor diz, obrigado, Jesus. Porque se é o pastor que fala, machuca. Se é um de fora, o cara diz, esse cara nem me conhece, está falando aí, eu preciso converter mesmo. Palavra da ciência misturada com a palavra da sabedoria. Quando é que isso acontece? Eu recebo de Deus uma palavra sobre você. E aí Ele me dá a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é quando eu te falo o que fazer depois que eu te corrijo. A palavra da ciência falada sem a palavra da sabedoria é repreensão. A palavra da ciência falada com a palavra da sabedoria é correção. Ou seja, o que adianta eu falar, não faça isso, é a mensagem legalista. Não faça, não faça, não faça. Aí você, tá bom. E o que eu tenho que fazer? Se é para eu não fazer isso, então o que eu tenho que fazer?
para mudar minha vida, para sair desse erro, para sair desse pecado, o que é que eu tenho que fazer? É aí que entra a palavra da sabedoria. Então, em muitas igrejas, chega o camarada e diz: ó, Deus me revelou que seu CPF é tal. E o Kiko? E daí? O que eu tenho que fazer com o meu CPF? Meu nome está sujo? É para eu pagar? É para eu financiar? É para fazer o quê? Do que adianta alguém me falar: Deus me revelou o seu CPF? Tudo bem, palavra da ciência. Rapaz, tu sabe meu CPF, velho. E agora? O que eu vou fazer com essa informação? É aí que deveria entrar a palavra da sabedoria. Deus me diz que seu casamento está assim, assim, assim. É verdade, meu casamento. Aí o crente empolga: meu casamento está assim mesmo. Olha a palavra da ciência, está uma luta lá em casa. Aí tu sai daqui e a tua casa continua uma luta. Porque faltou a palavra da sabedoria. A palavra que gera uma mudança. Temos que abundar nos dons. Espera aí, pastor, mas a um é dada a palavra do conhecimento e a outra é dada a palavra da sabedoria. Pois é, se você tem o dom da palavra da ciência ou conhecimento para conhecer o que está acontecendo com o outro, aí Deus te diz: não é para tu falar. Porque se ele me dá a palavra do conhecimento sobre o pastor Lázaro: ó, pastor, estou sabendo que seu cabelo está caindo. Aí ele vai dizer: aí o cara já empolga: é verdade, mas tá visível que está caindo, para que tu está chorando? Se Deus, foi só uma brincadeira para descontrair. Se Deus me diz algo sobre você, mas eu não tive a palavra da mudança para você, então o que Deus está me dizendo não é para dizer para você, é para eu orar por você. Então às vezes, pastor Diogo, Deus quer me usar na intercessão, só que eu quero ser profeta e Ele só me quer como um sacerdote. Ele comunica ao meu coração o seu problema para que eu me prostre por você. Mas eu quero chamar a atenção da igreja e quero pegar o microfone e quero sair marchando. Deus falou isso. E falou isso para quê? Para quê? Para quê? Deus virou fofoqueiro agora. Por quê? Um exemplo. Eu sei de um problema na igreja. E a igreja tem um pastor. Aí eu chego e falo lá para o cinegrafista. Aí ele vai dizer: isso não é problema meu, não. Fala para o pastor. Se eu falo para quem não pode resolver, eu estou gerando contenda, eu estou gerando fofoca na igreja. É por isso que eu gosto de 1 Coríntios capítulo 1, quando Paulo vai corrigir a igreja, e Paulo fala o nome de quem falou para ele o que estava acontecendo na igreja. Paulo fala bem assim: ó, a família de Cloe me disse que vocês estão com muita contenda e disputa. Como é que Paulo fala o nome da dona da casa assim? Paulo, não fala meu nome não. Aí é fofoca. Se você fala e pede segredo, é fofoca. Só que Paulo cita o nome da família que trouxe a informação dos problemas na igreja. Por quê? Porque não era fofoca. Segundo, falou para quem poderia resolver. Falou para Paulo, Paulo escreve a carta para resolver o problema. Assim é Deus. Se Paulo é assim, imagine o nosso Deus. Ele vai te dar a palavra do conhecimento sobre alguém. Dá, pastor, ele dá esse dom, ok. Mas se ele não te deu a palavra da sabedoria para você corrigir aquela pessoa, então é só para você orar por aquela pessoa. Por isso, segui o amor e procurai os dons espirituais. Segundo lugar, Paulo passa para o dom do poder. Começa pelo dom do saber e vem para o dom do poder. Há outro pelo mesmo Espírito, a fé. É o dom da fé. É a fé como dom. Judas fala da fé como doutrina. Os evangelhos falam da fé para a salvação, crer no Senhor para ser salvo. Mas 1 Coríntios 12 está falando do dom da fé. Tem gente que tem fé para salvação, tem gente que tem a fé doutrinária, ou seja, o que eu creio, creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo, creio no inferno, creio no céu, creio nos dons, creio na igreja. É o dom, o credo, a nossa fé doutrinária. Mas existe o dom da fé que o Espírito Santo dá.
E quem tem o dom da fé não murmura ou murmura menos. Quem tem o dom da fé declara, afirma que Deus fará coisas que outros não afirmam. O meu pai tinha o dom da fé. Eu lembro quando criança. Hoje eu corto o cabelo assim mais social. Tinha um cabelinho assim caindo na cara. Aí os meninos da rua ficavam me provocando por causa da minha voz, que a minha voz, eu pregava, ficava rouco. Aí eles me chamavam de pato rouco. Aí eu vinha do culto, eu cantava, eu pregava, eu tocava, ficava ali cantando com os meninos. E a gente vinha na rua, aí eu conversava rouco. Ei, pato rouco. Aí eu dizia, sua mãe. Aí os meninos vinham para cima de mim, minha mãe, o quê? Fala de... Porque antigamente falar de mãe, irmão, era... Repete, você falou da minha mãe. Eu dizia, então repete que você me chamou de pato, rouco. Era a maior briga. Aí outro eu passava assim, dizia, ô pintor de rodapé. Eu dizia, teu pai. Rindo do meu tamanho. Então era aquela briga de criança. Aí quando eu me ofendia, somente quando alguém ria das minhas pregações, ou ria do meu repertório, meu pai passava a mão na minha cabeça e dizia assim, tá com inveja de você tá indo para a Europa, é porque você está indo pregar nos Estados Unidos, ele não vai, é porque você acabou de chegar da Suíça. Aí eu ficava assim, rapaz, onde que meu pai viu? Eu conhecia a Rua da Valeta, Couto, Santo Antônio, os morros, as favelas. E meu pai ficava dizendo, é porque você está indo para a Europa, porque você acabou de chegar de Portugal. E hoje, cada vez que eu desembarco nesses países, a minha mente vai lá atrás. Meu pai falando, é porque você acabou de chegar da Europa, é porque você está indo para os Estados Unidos. É o dom da fé, irmão. Meu pai me levava de bicicleta e dizia, um dia você vai estar de avião. Eu vendia caldo de cana com meu pai. Ele dizia, um dia você vai estar vendendo seus livros. O dom da fé faz com que a pessoa declare aquilo que no momento parece ser impossível. Já vi minha mãe, dentro de casa, não termos o que tomar café pela manhã. Ela diz, fiquem tranquilos, vão brincar, bebam água e vão brincar, porque meio-dia vai ter o almoço, irmão. Chegava a Kombi com compra na nossa porta. E a gente vinha, porque vinha o carro na rua, a gente ia correndo, olha, a gente, qualquer carro que ia acompanhando para ficar olhando a cor do carro, a roda do carro. E parava bem na nossa porta, Rua São Lucas, do bairro Nossa Senhora da Vitória. O número da nossa casa era 76. Dá um Google para tu ver, tem um Google Mapa que mostra assim, ó, só lama na rua até hoje, misericórdia. E o carro parava, a minha mãe já vinha em lágrimas, porque ela sabe que não foi pela palavra dela, foi pela misericórdia de Deus, mas ela estava vendo acontecer o que ela havia falado. O dom da fé envolve você afirmar aquilo que poucos acreditam que vai acontecer. Tenho visto isso na vida da minha esposa. Ela deu um caroço no seio. E aí foi ao médico, e o médico disse, sim, você está com caroço no seio. E a preocupação maior foi sobre a malignidade. Aí quando ela saiu da clínica, eu disse, tira. Ela disse, Jesus cura. Eu disse, se fosse para curar, já tinha curado. Tira. Ela disse, Jesus cura. Eu disse, você tem plano de saúde? Se não tivesse, Jesus curaria. Mas você tem plano de saúde? Tira. Ela insistiu, Jesus cura. Eu disse, você tem condições de pagar para tirar. Você vende mais livro que eu. Aqui, ó, livro meu aqui, ó. Mas da Lumana já acabou. Essas irmãs idólatras. Eu falei, você tem condições de tirar. Se não tivesse, necessitaria de milagre. Aí eu quis pregar para ela, pastor Lázaro. Eu falei assim, ó, toda providência é divina, ainda que não seja milagrosa.
Você está parecendo um crente imaturo. Tudo é milagre, tudo é milagre, tudo é milagre. Vai tirar. Eu vou descer lá agora e marcar com o doutor que vai arrancar. Jesus cura. Se fosse para curar, já tinha curado. E você não nasceu com isso. Então arranca logo, pelo amor de Deus. O pastor pregador que prega sobre fé desesperado. E a Luana, Jesus cura. Ela espera. Ela pega o papel lá, aquela pasta que o doutor deu. Me deixa na igreja. E eu com raiva deixei. Eu aqui dentro, insubmissa. E deixei ela na igreja. E fui buscar as crianças. E ela foi para o púlpito da igreja. E começou a colocar canções e orar. Orou, e demorou. E falou para eu ir buscá-la à noite. Eu fui buscá-la. No outro dia, em silêncio, ela chamou a mãe, que o marido estava incrédulo. Aí chamou a mãe para ir fazer exames. E à tarde conseguiu ir no mesmo doutor e fez outro exame. E a minha sogra e a Luana testemunham que o doutor perguntou: onde você foi? Onde você esteve? Que tão rapidamente não tem mais nada aqui. E a resposta da foi: eu fui orar na igreja. Tu sabe o que ela fez? Quem é casado sabe que a mulher sai pirraçar. Meu bem, vem me buscar aqui. Aí eu fui buscá-la. Quando eu chego, quando ela entra do carro, ela pega a pasta assim, ó, e mete no meu colo. Jesus cura. Glória a Deus. Eu não tenho esse dom, irmão. Dom da fé? Eu não, estou buscando. Porque eu acho que é pela teologia, ou pelas polêmicas, ou pelas perseguições dos netcrentes, não sei. Mas eu não consigo ter essa audácia que na igreja parece acontecer mais entre as mulheres, porque elas oram mais do que nós. E declaram com fé. E acontece. Deus tem dado esse dom a muitos irmãos. O dom da fé, que conseguem falar. Por isso o salmista Davi disse, e Paulo disse, cri, por isso falei, porque essa fé nos faz falar. Ele ainda diz, a outro pelo mesmo Espírito, os dons, no plural, de curar. Não é dom de cura. É o único dom categorizado no plural. Dons de curar. Por que dons de curar? Porque os crentes estavam sendo curados de suas enfermidades, mas não por uma pessoa. Muitos crentes orando na igreja por curas. Então não tinha o curandeiro da igreja. São dons de curar na igreja. Algumas dessas pessoas com esse dom poderiam, pela graça do Senhor, curar algumas doenças específicas ou variedades de doenças em vários momentos. Dons de curar. Métodos diferentes usados por Deus, dando direção a quem tem esse dom, para que as pessoas sejam curadas. Esse é o dom que revela o poder de Deus sobre a enfermidade. Versículo 10, a outro a operação de maravilhas, ou dom de poderes, ou milagres. Na operação de maravilhas nós temos curas extraordinárias, mas na operação de maravilhas também temos a expulsão de demônios, é uma maravilha. Poder sobre a natureza. Já ouvi relatos de missionários orando para Jesus acalmar a tempestade. Já vi, como é o nome daquele negócio que veio rodando, jogando lixo assim, rodando no lixo? Redemoinho, né? Vem destruindo tudo. Eu morava na casa do irmão Erasmo e irmã Glória em Brasília.
E vinha destruindo tudo, quebrando tudo, muito barro, muito lixo. A irmã Glória estendeu a mão e disse: em nome de Jesus eu te repreendo. O negócio desfez na mesma hora. Dons de poder sobre a natureza. Já vi crente meia hora expulsando demônio, suando, sai, não sai é nada. E tem outros crentes que quando o capeta pega alguém, a pessoa faz assim, vaza, evita. Mas tem crente que parece que caça demônio, né? Mas quem tem o dom de maravilha, irmão, põe a mão e não fica entrevistando o demônio. Imagina, irmão, o diabo está oprimindo aquela pessoa, encolhendo o corpo daquela pessoa, fazendo-a contorcer. E o cara lá fala: onde foi feito? Qual o cemitério? Quanto que foi pago? Vai entrevistar mentiroso, irmão? Só um mentiroso entrevista outro mentiroso, irmão. Demônio é para ser expulso no nome de Jesus e acabou, irmão. Dom de maravilhas, expulsar enfermidades e demônios. Paulo continua: há outro, o dom de profecia. Esse dom, em 1 Coríntios 12, não é ensino. Repito, não é ensino. Se alguma mensagem é fruto de uma reflexão consciente sobre o texto da Escritura, contendo uma interpretação da Escritura e tendo aplicação para a vida, isso não é profecia, isso é ensino. Eu preparei o esboço, eu li o texto, agora estou transmitindo a vocês o que eu estudei, o que eu pesquisei. Isso não é uma profecia, é um ensino da palavra de Deus. Mas se uma mensagem é um relato que de repente Deus traz à minha consciência, aí trata-se de uma profecia. E enquanto eu estou pregando, isso pode ser mesclado. Spurgeon já pregou e no meio da pregação liberou profecia. Existem momentos que o pregador está pregando, como eu disse na introdução, e uma parte da aplicação, Deus trouxe repentinamente uma mensagem à sua consciência e Ele liberou aquela palavra. Aí nós tivemos o ensino misturado com profecia. O dom de profecia fluindo na igreja. A pregação pode ser momentaneamente interrompida, não por outrem, mas a explicação do texto pode ser interrompida por uma mensagem que Deus traz ao meu coração, e o pregador diz: eu estou sentindo de fazer isso, o Espírito Santo me direciona a isso. Já houve momentos que eu estive pregando, que eu fiz o apelo no meio da mensagem, porque o Espírito me deu a direção, que se eu não fizesse o apelo no meio da mensagem, as pessoas sairiam. Pastor Osiel Gomes pregando no congresso da UMADEB, agora no feriado do carnaval, 5, 7 minutos de pregação sobre missões. Ele disse: vem aqui na frente agora quem está com desejo de fazer missões. E os jovens foram à frente com o desejo de serem cheios do Espírito Santo para fazerem missões. Foi uma profecia liberada sobre aquele ambiente de que Deus estaria levantando profetas naquele lugar para ganhar as nações. Ou seja, Deus é soberano na prática dos dons, e o pregador pode liberar uma palavra profética desde que essa palavra venha da parte de Deus. Perceba, irmão, que a Bíblia não anula o dom de profecia, ela coloca o dom de profecia no seu devido lugar. Eu anotei aqui, Lucas 1. Maria, José não consultaram nenhuma escritura para conhecer o plano da encarnação. Foi uma revelação, foi uma presença do anjo do Senhor que lhe deu aquela mensagem. Para se enxergar um anjo do Senhor, há um tipo de contato espiritual, uma visão espiritual, uma sensibilidade espiritual. Atos 9 foi através de uma visão que Ananias sabia onde Paulo estava e que deveria orar por Paulo. Atos 10 foi através de uma visão
que Pedro descobriu que deveria levar a vontade do Senhor a Cornélio. Gálatas 2, não foi por alguma escritura que Paulo discerniu que deveria pregar ou subir a Jerusalém. Ele diz, foi através de uma visão. Não foi através de nenhum livro poético, profético ou pentateuco que Paulo descobriu que deveria atravessar a Macedônia e pregar. Foi através de uma visão. E Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, diz que recebeu visões que aos homens não era lícito contar. Como eu já disse no início, nem toda mensagem que você recebe de Deus é para falar, é para orar. Primeiro, porque nem sempre você vai conseguir falar de modo completo. Segundo, talvez quem te escute não entenda o que é que você está dizendo ou o que Deus estava querendo dizer. O dom é perfeito, o dotado é imperfeito, a transmissão pode ser imperfeita. Devemos ter cuidado. Então, a Bíblia anula o dom de profecia? Não. Mas coloca no seu devido lugar, tem seu valor na hora certa. Se de fato o Espírito Santo está dando aquela profecia, qual é o local da profecia? É que ela tem menos autoridade que as Escrituras. A profecia deve ser falada de tal modo que a igreja discirna, que a igreja abra a Bíblia para que essa profecia seja analisada conforme as Escrituras. Por que tem gente que só gosta de profetizar no pé do ouvido? Por que tem gente que só gosta de profetizar de casa em casa e não na igreja, como no contexto de profecia aqui era para que a igreja ouvisse e fosse edificada? Porque os mestres não vão deixar passar qualquer coisa, porque os pastores vão analisar as profecias à luz das Escrituras. Por que eles vão para a live do TikTok pedir pix e ficar liberando profecia? Porque lá dificilmente alguém vai confrontá-lo, dificilmente alguém vai abrir as Escrituras. A profecia não tem a mesma autoridade das Escrituras. 1 Timóteo 4, versículo 11, 1 Timóteo 6, versículo 2, Paulo não mandou Timóteo profetizar a igreja, mas ele disse que ele deveria ensinar a igreja com as instruções que ele recebeu de Paulo. 2 Tessalonicenses 2,15, Paulo manda a igreja se manter firme nas tradições que foram ensinadas por Paulo e não profetizadas. 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 5, Tito capítulo 1, versículo 9, não está escrito que o trabalho do ancião da igreja é profetizar, nem mesmo diz que ele deve ser apto para profetizar. Está escrito que o trabalho do ancião, do presbítero, do mestre e do pastor é ensinar as Escrituras, é estudar e pregar a palavra. A profecia pode vir de repente, quando Deus quer, em algum momento específico, para necessidade específica. Não essa regra de culto diário que tem em algumas igrejas, todo culto profecia. Todo culto profecia. E se aquele cara pega no microfone, pode ter certeza que vai ter profecia. E aí nós temos crentes viciados, bebês que pensam que igreja é berçário e Jesus é babá, porque eles nunca têm uma profundidade bíblica para ter a paz de Cristo guiando sua vida. Tem que ter um mantinho de um profeta, tem que ter um mantinho de uma profetia da canela do fogo, para ver se ele ou ela tem uma direção para a vida. E a Bíblia está empoeirando na sua casa, a Bíblia está no porta-mala do seu carro, e os pastores estão cada vez mais empolgados, falsos pastores na realidade, empolgados com esse falso exercício dos dons. 1 Timóteo 4,16, em sua função de líder, Timóteo deve atentar para a doutrina, pregar, ensinar. Então as Escrituras não anulam as profecias, as Escrituras colocam as profecias no seu devido lugar. Se Deus quiser falar uma palavra repentina, Ele fala, mas o normal, o natural, o melhor e o mais profundo para nós é abrir as Escrituras, estudar as Escrituras, porque ela é a eterna palavra de Deus.
As profecias falham, as profecias passam, mas a palavra dele não falha e permanece para sempre. Tem gente que porque tem o dom de profecia pensa que já é pastor. E o que eles fazem? Não querem se submeter a uma liderança. Vai ali na esquina, aluga um barraco e coloca a placa Puleiro dos Anjos. E ainda dá desconto no dízimo para ver se enche de gente. O cara tem um dom de profecia, pensa que tem ministério pastoral. E aí, irmão, por causa disso que entra o discernimento de espíritos. A outro o dom de discernir os espíritos. Pastor Lucas me perguntou quando me levava para pregar ali na cidade de Vera: Pastor Eliseu, nessas suas viagens, para você, qual a maior necessidade da igreja? Eu disse que eu tenho visto uma fome pelas escrituras neste último tempo. Tenho percebido que o povo de Deus quer crescer na palavra, quer se aprofundar na palavra. E esse avivamento está nessa igreja, esse despertamento eu vejo aqui nessa igreja. Eu falei isso para o pastor Diogo. Vocês amam as escrituras, têm sede pela palavra. Que isso continue abundando em vocês. E eu disse a ele, como o povo está com sede das escrituras, o diabo é inteligente. É nesse momento que ele levanta falsos profetas e falsos mestres para enganar as pessoas. E a nossa conversa terminou. O que a igreja mais precisa nessa última hora é discernimento de espíritos. Por quê, pastor? Por que discernimento de espíritos? Porque tem coisa que é o Espírito Santo. Cuidado, você pode estar pecando contra ele ao desprezar. Tem coisa que é espírito demoníaco. Cuidado, você pode dizer que é Deus quando é o diabo. E tem coisa que é só o espírito do homem. Não é o capeta, nem é Deus. É só, senta aqui para eu te corrigir. E aí a gente joga fora a água suja da banheira sem jogar o bebê. Percebendo que é simplesmente o espírito humano, é a pessoa que está empolgada, quer chamar a atenção e precisa amadurecer. E nós, como igreja, precisamos buscar o discernimento de espíritos. Nossos filhos são alvos de Satanás. A mídia, a música, o governo, o sistema educacional estão com seus canhões apontados para as nossas crianças. Os casais estão vendo como que o inferno está investindo contra eles. A igreja do Senhor está sendo atacada dos púlpitos pela internet. Em Gênesis 3 o diabo fala do paraíso pela serpente. Em Mateus 4 o diabo fala no deserto. Hoje o capeta fala no YouTube, no TikTok, no Instagram. Se multiplicam os falsos ensinamentos, demônios enganam. Apocalipse 12:9, o dragão, a antiga serpente que se chama diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo, sedutor e enganador. 1 Timóteo 4:1, o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores. Não são demônios apenas que enganam, homens também enganam. Efésios 4:14, Paulo escreve exortando a igreja para não ser enganada, não serem meninos levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia de homens que induzem ao erro. 1 João 2:26, João escreve para proteger a igreja do engano. Busque o dom do discernimento. Uma pessoa com dom do discernimento, ela discerne se o problema vivido pelo outro é de origem demoníaca ou simplesmente uma consequência de outros fatores emocionais ou psicológicos, ou uma combinação complexa dos dois. Se não buscarmos o discernimento, o diabo nos enganará, os homens continuarão nos enganando. Moças com coração partido, mulheres com coração ferido, porque pela ausência desse dom, se deixaram levar por homens enganosos.
líderes de música, líderes de louvor, ministros de louvores, enganados por Satanás, a soberba gerada do coração, fazendo com que eles pensam que são os melhores, enganados pela arte musical, pelas músicas mundanas, pelas amizades de músicos que têm pacto com o diabo e os fizeram enveredar pelo caminho do amor ao dinheiro, à riqueza, à soberba. Pastores enganados por acreditar, por amar, por investir, e feridos pela deslealdade, pela traição, estão com seus corações dilacerados, porque faltou neles o discernimento de espíritos. Atos capítulo de número 8, a partir do versículo 20, Pedro viu, sentiu espiritualmente que aquele feiticeiro Simão estava em fel de amargura. Atos 13, Paulo discerniu que o mágico tinha um poder demoníaco para se opor ao evangelho. Atos 14, Paulo discerniu que o homem tinha fé para ser curado. Atos 16, Paulo discerniu que quem falava na boca daquela mulher era um espírito adivinhador. Ele sentiu, voltou e repreendeu. E você sabe, irmão que lê Bíblia, que a palavra que saía da boca daquela mulher era elogio a Paulo e a Silas. Esses homens que nos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Como Spurgeon fez. Disseram a Spurgeon depois de uma de suas pregações: você é o melhor pregador, foi a melhor mensagem, ninguém prega como você. E Spurgeon respondeu: o diabo me disse a mesma coisa. Porque se não buscarmos o discernimento de espíritos, cairemos no laço do diabo. E aí teremos mais um coração ferido para ser tratado. Paulo também diz: a outro a variedade de línguas. É o uso dos dons, o uso do dom de língua na adoração. E aquela pessoa vai fluindo e não repete simplesmente apenas uma língua, mas ela vai fluindo, o Espírito vai capacitando-a em sua devoção secreta, em sua adoração. Perceba, irmão, que às vezes você pode perguntar: se ninguém entende, o que a igreja ganha com o dom de línguas? Espera aí, segundo aos Coríntios 12, Paulo teve um arrebatamento, e ele disse que não poderia falar para ninguém. Ou seja, ele disse que teve uma visão, mas ele não diz qual foi a visão. E nós somos edificados só em saber que ele foi ao terceiro céu, que ele foi consolado pelo espinho que estava na carne. Somos edificados em não saber o que Paulo viu. Então você pode ser edificado e edificado ao falar em línguas, adorando ao Senhor, mesmo que o outro não entenda o que você esteja falando. Judas capítulo único nos manda nos edificarmos no Espírito Santo. Ou seja, nem todos os dons é para edificação do outro, mas também para edificação própria. E um dos meios de se edificar, se fortalecer, se ele te deu esse dom, é orando em línguas. Não é pregando em línguas, é orando em línguas. É uma comunhão imediata com Deus pelo Espírito Santo. No capítulo 14, versículos 14 e 15, Paulo usa os dois, o entendimento e o espírito, para adorar. Nós não nos edificamos apenas pelo córtex cerebral. Pouco ou nada vocês entendem sobre soberania humana e soberania divina e responsabilidade humana. Se você for estudar soberania divina e responsabilidade humana, pouca coisa você vai entender, mas você vai se edificar. Se você for estudar escatologia, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, você diz: que negócio é esse? Mas se você for estudar, você vai achar lindo, profundo, vai se edificar. Só que quando vai perguntar para o crente mais simples na igreja: você é pré, mid ou pós? Ele: não sei, só sei que Jesus vem e eu vou. Agora, de onde ele tirou essa que Jesus vem e ele vai? Porque ele foi edificado pela escatologia. Ou seja, ainda que você não entenda
a mecânica escatológica, você se edifica em saber que um dia todas as coisas serão restauradas e Cristo vai governar eternamente e a igreja viverá para sempre na sua presença. Eu estou tentando teologicamente falar a vocês que ainda que você não esteja entendendo o que esteja falando, seu espírito em oração, em adoração, está sendo edificado. Então, nesses últimos versículos, Paulo muda do ministério funcional que edifica a todos para aquele dom que te edifica no seu particular, onde pela primeira vez nós vimos a leitura, e eu encerro, sobre as línguas, onde enxergamos esse dom sobrenatural na igreja, Atos 2. E aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo regula o uso desse dom. Em Atos 2, as línguas foram para pregação. Por quê? Porque as línguas que os discípulos falaram em Atos 2 foram as línguas das pessoas que estavam ali ao redor. O mistério é que eles falaram línguas que não estudavam. O Espírito os capacitou a falar nas línguas das nações ao redor do cenáculo. E o Espírito os atraiu para ouvirem de perto as línguas faladas pelos crentes em Atos 2. As línguas de 1 Coríntios 12 não são para pregação, são para oração. Lá falou-se aos pecadores. Nas línguas de 1 Coríntios 12, nós falamos em espírito com Deus. As línguas de Atos 2 foram entendidas pelos diversos grupos linguísticos de judeus que habitavam em Jerusalém, enquanto essas aqui são ininteligíveis. É necessário buscar a interpretação, e a interpretação não é tradução, é interpretação. A tradução tem a ver palavra por palavra, a interpretação tem a ver com a mensagem através daquela língua falada. As línguas de Atos não precisaram de intérpretes, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Mas em Coríntios, quem fala não entende, a não ser que ele receba de Deus o dom da interpretação, lá no capítulo 14. As línguas de Atos foram dadas para aqueles que estavam cheios do Espírito. Agora, em 1 Coríntios 12, nós temos aqui um dom espiritual só para quem busca. Lá evidenciou quem estava cheio. Aqui é um dom que tem gente que usa demais para falar a língua estranha, mas não segura a própria língua que tem. Por isso que em Corinto a igreja é chamada de carnal, porque o dom de língua não mostra que você é a quarta pessoa da Trindade. O dom de língua não mostra que você é melhor que o outro e é mais espiritual que os outros. Essas pessoas que tinham esse dom aqui, Paulo está escrevendo para corrigir os excessos numa igreja carnal e imatura. Em Atos, as línguas impulsionaram a pregação da palavra. Mas em 1 Coríntios 12, a língua é para você e Deus, sentindo Deus, falando com Deus em oração. E às vezes, irmão, Deus te leva a orar no secreto em línguas para que você interceda por alguém, algum missionário que está em alguma guerra, alguma batalha. Você não está entendendo nada, mas você está orando em línguas. E no mundo espiritual, o Espírito Santo está gemendo por alguém. E uma batalha está sendo vencida no reino de Deus. Só que ambas as línguas, tanto a de Atos quanto a 1 Coríntios 12, foram geradas pelo Espírito Santo, continuam se manifestando de maneiras diferentes. E a conclusão de Paulo é: não proibais o falar em línguas. Se o Espírito te conduz nessa adoração, adore, chore, glorifique e ore. Esse dom de línguas para adoração é um chamamento para o secreto entre você e Deus. Porque às vezes nós não adoramos no secreto, e como eu disse aqui a primeira vez que eu preguei, o seu culto público deve ser o reflexo do seu devocional com o Senhor. Busquemos os dons espirituais, cresçamos nos dons espirituais. Olha o tanto de dom
que está disponível para nós. Olha o tanto de dom nos quais Deus quer te usar. Você não pode continuar esse crente comum, no sentido de frio, canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Não, irmão, há um chamado lindo de Deus para a sua vida. Nós somos o sacerdócio real, e nessa manhã Jesus pode te capacitar de maneira linda. Quem acredita nisso, fica em pé, em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus nos dê dons de elocução, que são dons de sabedoria, dons de poder e dons da mensagem. Eu não sei qual dom você se identifica, eu não sei qual dom você está buscando, eu não sei qual você mais anseia, mas Deus é soberano, Ele vai dar o dom que Ele quiser, Ele vai dar o dom que a igreja mais precisa. Mas o mesmo texto manda a gente buscar. Eu quero orar por você aqui na frente. Enquanto eu preguei, você disse: pastor, eu quero esse dom. Pastor, eu estou buscando esse dom. Vem cá na frente. Eu creio que Deus vai fazer algo lindo na sua vida aqui. O que fazer? O que dizer quando Ele vem? Vamos clamar: faz de novo, Senhor. O Senhor fez ontem. O Senhor fez na história da igreja. O Senhor fez no início da igreja. Você já é de Deus. Você já tem o Espírito Santo habitando em você. Talvez Deus já esteja te usando em algum dom e você nem sabe qual o nome desse dom, pela sua simplicidade. E nesta manhã o Espírito está aumentando sua sede pelas coisas de Deus. Aleluia! Você precisa ter foco. Você precisa orar com insistência. Buscai os dons espirituais. Jesus ensinou: batei e abrir-se-vos-á, pedis e vos será dado, buscai e encontrareis. Fala para Deus: Senhor, eu tenho percebido a ausência desse dom na minha vida. Senhor, o Senhor já me usou nesse dom e eu não vejo mais acontecer. Senhor, eu sonho com esse dom. Me usa, Jesus, na palavra do conhecimento. Me usa, Jesus, na palavra da sabedoria. Me usa na profecia. Me dá o dom da fé, Jesus. Eu sou muito incrédulo, eu duvido muito, Jesus. Me dá o dom da fé, Jesus. Senhor, me dá o dom do discernimento de espíritos. Chega de ser enganada, chega de ser enganado. Senhor, usa-me no dom de poder. Onde houverem demônios se manifestando ou oculto, eu quero expulsá-los para a glória do seu nome, para edificar os que me cercam, para ser uma bênção para a minha igreja, para a minha rua, para a minha família. Ó Deus, eu preguei a sua palavra. Joel disse que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre nós. Indistintamente, homens e mulheres seriam capacitados. Moisés disse: quem dera que todo Israel fosse profeta. O Senhor prometeu através do profeta Isaías que o Senhor derramaria torrentes sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. E aqui estamos nós, sedentos, clamando pelos seus dons. Jesus, o Senhor não precisa de performances, o Senhor não precisa de métodos humanos para que as pessoas recebam o que o Senhor tem para elas. O Senhor só quer ver o amor no coração do seu povo. Se buscarmos o amor, o Senhor nos fará fluir nos dons espirituais. Em nome de Jesus, dá-nos, ó Pai, o poder, dá-nos a capacidade. Chega de engano, chega de frieza, chega de limitação. O Senhor pode, o Senhor quer nos usar. O Senhor enviou os apóstolos com poder, o Senhor levantou os apóstolos com autoridade. Em Atos 2, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, o Senhor encheu a casa, o Senhor encheu o seu povo, e até hoje o Espírito Santo está sendo ministrado. Abra a boca, minha irmã, abra a boca,
boca, meu irmão, e diga: eu quero, eu preciso. Glorifique, porque o céu se abre quando o nosso coração se abre. A liderança está orando há muito tempo para Deus te capacitar, para Deus te encher. Então, em nome de Jesus, o poder que eu recebi aos 5 anos de idade ainda está disponível. Se Paulo escreveu que na igreja o Senhor opera com dons, se manifesta com dons, é porque essa palavra é eterna, essa palavra é fiel, essa palavra é atual. Jesus vai tocar na sua mente e você vai ter luz na palavra. Jesus vai usar as suas mãos e você vai orar pelos enfermos e eles serão curados. Jesus vai te dar a palavra da sabedoria e seus filhos serão direcionados. Sua igreja vai ser abençoada, não importa a sua idade. Em nome de Jesus, não importa quanto tempo você tem de crente, é em nome de Jesus que nós clamamos, que nós pedimos. Abra a sua mão, em nome de Jesus. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus a palavra da sabedoria. Glorifique a palavra do conhecimento. Receba o dom da fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, discernimento de espíritos, profecias, as línguas que te fazem adorar, as línguas que te fazem se mover no mundo espiritual com adoração e intercessão. Em nome de Jesus, toda dúvida seja arrancada da sua alma, toda frieza seja arrancada da sua alma, todo desânimo seja arrancado da sua alma. Nós somos o sacerdócio real nessa terra. Eu sinto a maravilhosa presença de Jesus nessa casa. Vocês vão continuar impactando essa cidade. Quem ama a palavra recebe os dons prometidos na palavra. Quem ama a palavra flui no poder prometido por ela. Agora, igreja, em